Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Novamente, a gente se reencontra aqui para o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, né? Da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Hoje a gente vai dar seguimento no capítulo 19, Alma e Reencarnação. Relembrando a todos aí que estão acompanhando a gente no YouTube, né? Ou aqueles que estão começando a acompanhar, e a gente faz uma leitura aqui do capítulo, e, posteriormente à leitura, a gente tem alguns slides, faz algumas reflexões, e no final do estudo, né, a gente geralmente faz um bate-papo, uma troca de ideias aí, de observações a respeito do capítulo estudado no dia, né? Então, o estudo não se restringe somente aqui a essa primeira fase de leitura. Então, aqueles que quiserem continuar acompanhando até o final, né? Tem muita coisa interessante também nas nossas discussões no final. Então, vamos dar início ao capítulo Alma e Reencarnação. Nós já estamos no finalzinho, no penúltimo capítulo da primeira parte, né? Na próxima estudo, a gente já vai entrar no último capítulo da primeira parte. No capítulo 19, Alma e Reencarnação. Depois da morte. Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exterioriza a dor do arrependimento. E apenas depois disso, consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas, pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mas se lhe agravam os remorsos, depois do túmulo, recalcados na consciência, aflorarem todos eles através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixadas na própria alma. Aqui ele fala uma coisa interessante, né? Da experiência, das depurações, da dor, no sofrimento, na doença, desde que aquilo seja encarado de uma forma positiva, né? Como ele diz aqui, de uma forma canal, depurações terão sido pelo ensejo de autoexame, na qual aflições suportadas com paciência lhe alteram sensações e refundiram ideias. Isso se a gente souber, mediante essa vivência do sofrimento, né, vamos dizer, enfrentá-lo de uma forma positiva, né, com resignação, com resiliência, com entendimento, né? Ao passo que, se a gente, diante do sofrimento da dor, se coloca numa posição de revolta, né, porque eu não mereço isso, de inconformismo, né? Aí todo o benefício que a gente poderia tirar dessa experiência de dor, ele é perdido. Então, a vivência de uma situação dolorosa, ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o enfrentamento que a gente tem diante dessa situação, né? Em psiquiatria, hoje, se fala muito a respeito de coping, né? De enfrentamento. Então, tudo depende, né? As experiências que a gente tem na vida, todas são importantes, né? A gente pode enfrentá-las de uma forma positiva ou negativa, de acordo com a maneira que a gente encara, né? E seguindo, criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmo as cenas degradantes e que arruinaram a vida íntima, alimentando-as às custas dos próprios pensamentos desgovernados. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia, vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que fizeram descer para o abismo da angústia, algemadas ao pelourinho de obsidientes recordações. Tiranetes diversos
volve a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos e morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelos quais se localizam em plena alienação. As vítimas do remorso padecem, assim, por ter por correspondente as necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstraram. Ou seja, em suma, depois que a gente desencarna, a gente não tem como fugir da nossa realidade, né? Quando a gente ainda está... Uma vez eu vi uma observação, eu não me lembro exatamente de quem, mas ele dizendo exatamente isso. Quando a gente está encarnado na matéria, a gente ainda está muito... A matéria, vamos dizer assim, ela segura muito a nossa barra, né? Vamos dizer assim. Porque depois que a gente desencarna, de acordo com o que a gente vibra, a gente vai, né? Então, é o exemplo aqui daquela própria experiência do André Luiz. Ele desencarna, aí ele vai para o umbral, depois ele é recolhido, e ele sempre com aquela preocupação de voltar para ver a família. E queria voltar, e não lhe era permitido isso, naquele instante. Aí depois ele melhora, começa a ter um entendimento melhor, se trata, e ele volta para casa e encontra a esposa já casada com a outra pessoa. Aí, aquele primeiro impacto que ele teve foi de ciúme, né? Então, ele se revolta, ele se sente enciumado, a família dele invadida ali por uma outra pessoa. Quando ele entra nessa vibração de ciúme, vamos dizer, de raiva, imediatamente ele volta para o umbral, né? Naquele mesmo instante, ele retorna para o umbral, ele se vê no umbral novamente, né? Aí ele cai em si, né? Faz uma prece e tal, consegue retornar para a casa dele, e depois tem aquela passagem no filme, né? Aqueles que não leram o livro, mas assistiram o filme, em que ele faz uma vibração na água, o marido novo da esposa, né? Está doente, aí ele faz uma vibração na água e tal, o marido toma no dia seguinte, se sente muito melhor, começa a se recuperar e tal. Então, é exatamente isso. Quando a gente está na matéria, a gente está meio que ancorado aqui, né? Mas a partir do momento que a gente desencarna, a nossa realidade fica muito mais, vamos dizer, exposta. Então, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente vibra, a gente vai para aqueles locais, né? Ou seja, até botei aqui essa frase, após quando a gente, depois do nosso desencarne, realmente a gente vai vivenciar as consequências das nossas ações. Aí não tem como fugir, né? Aqui na Terra também, obviamente. Mas depois que a gente desencarna, a gente não tem como escapar da nossa realidade espiritual, né? Conceito de inferno. O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na Terra com retortas de recuperação e de auxílio. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porquanto as consciências empedernidas aí se congregam as consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é confrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si mesmo na faixa destruidora em que se demanda. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos, daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. É aquela frase de Jesus, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por qual vem o escândalo. Então, é exatamente isso que Jesus nos ensina aqui
com essa passagem. É necessário o nosso convívio das nossas imperfeições, né, uns com os outros, para que a gente vá se depurando a partir dessa dor, desse sofrimento que as nossas próprias imperfeições nos causam, né? O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ter tido na conta de imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas, desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascido de profundas disfunções do corpo espiritual e, muitas vezes, nutrida pelas formas pensamento em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais, de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração em que se articulam, quanto não obedecem às leis, obedecem às ideias infelizes, longamente recapituladas no tempo. Aqui ele fala dessas larvas mentais, e a gente sabe que em várias passagens da obra de André Luiz fala a respeito delas, né? A respeito até vamos dizer, da responsabilidade dela na gênese de várias doenças, né? De várias patologias. Sementes de destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, alige o espírito endividado a carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que aviltam, contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam o serviço da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Qual doente agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescência de que dá testemunho, o devedor desfruta suficientemente serenidade para rever compromissos assumidos na encarnação, recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de que fez responsável, acusando ainda a si próprio com a incapacidade evidente de perdoar-se, tanto quão maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação, de luz e de conhecimento. É aquele mesmo exemplo do André Luiz, né? Quando ele está ali, chega no fim do sofrimento ali, que ele está naquela lama, naquele lodo, né? Ele implora a Deus ali um socorro, né? E naquele momento ele é atendido, né? Não que o socorro não tivesse à disposição, mas a gente tem que estar predisposto a receber o socorro, né? Senão o socorro não consegue chegar até nós. Muita vez, ascendem as escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimorando-se na instrução, aperfeiçoando impulsos e exercendo preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhe no espírito os sementes de destino, de vez que eles mesmos, em se recolhendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações, com as provas de que carecem, para se quitarem conscientemente consigo próprios. Nesses casos, a escolha da experiência é mais legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios para a nova tarefa em vista, a fim de que haja a conjugação de todos os fatores para que o reencontre os credores e as circunstâncias imprescindíveis, juntos das quais se redimam perante a lei. Reencarnações especiais. Entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhe convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantém-se sob determinações da justiça.
Aqui ele vai fazer um esclarecimento, né, dos tipos de reencarnação, que um pouquinho mais para frente ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é sobre isso que ele trata. Determinados espíritos de nível espiritual superior, eles têm condições de eles próprios assumirem o controle vamos dizer, desse processo reencarnatório, né? Até vamos dizer, influindo na formação do corpo físico, espíritos já de um nível espiritual já bastante avançado. Por exemplo, Jesus, né? Existem espíritos intermediários, né, como a maioria de todos nós, que eles têm assistência da espiritualidade nesse processo reencarnatório. E determinados espíritos ainda muito arraigados ao mal, à ignorância, eles têm uma reencarnação compulsória, né? Atração magnética praticamente, e reencarnam de maneira compulsória, né? Para sofrer aquelas experiências, né? Que lhes são necessárias, né? Então, ele faz essa classificação de tipos de reencarnação, né? Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam semelhantes enfermos decididamente internados na cela física, doentes e isolados sob assistência precisa. Vemo-los assim, repontando de lares faustosos ou paupérrimos, contrariando por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal. Reencarnação e evolução. Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Está tratando aqui, né, dos dois tipos de evolução, a evolução moral e a evolução espiritual. Tem criaturas altamente espiritualizadas e muito pouco desenvolvidas moralmente. E até vice-versa. São as nossas duas asas, né? A asa da intelectualidade e da moralidade, né? Então, a gente tem que desenvolver as duas, né? Se a gente tiver uma asa só, a gente não consegue alçar voo aí para cima. Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas. Ainda, as exceções maiores e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque, no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo o mais avançado ensejo da corrigenda e transformação. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho a ele asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. Isso aqui eu acho bastante importante, esse parágrafo aqui. O que ele está dizendo aqui? Não é que a gente não evolua no plano espiritual, a gente tem condição de aprender e de evoluir no plano espiritual. Mas ele está dizendo aqui que é fundamental a experiência reencarnatória para esse nosso processo de evolução. É como se fosse assim, a gente aprende no plano espiritual, aprende aqui, mas aqui na Terra que a gente vai fazer, vamos dizer, é a hora que a gente é chamado ao quadro negro, para colocar aquilo que a gente aprendeu ou não. É a prova, é aqui que a gente vai se colocar à prova se realmente a gente conseguiu desenvolver os valores que a gente precisa aprender, né? Tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista intelectual. Então, aqui é a experiência, é aqui que a gente se coloca à prova. Então, é a importância da reencarnação, né? Da experiência na matéria.
né? Então, é uma oportunidade que a gente está tendo aqui, que muitos querem, né? A gente fala que existe uma proporção de para cada encarnado, 2 desencarnados. Nós temos, vamos dizer, 8 bilhões encarnados na Terra, a gente tem 16 bilhões que estão esperando uma oportunidade que é essa que a gente está tendo aqui agora. E sabe-se lá quando a gente vai poder ter outra. Tem um monte de gente na fila esperando aqui. Então, a importância da gente tentar, dentro do possível, das nossas limitações, aproveitar ao máximo essa experiência encarnados aqui, porque sabe-se lá quando a gente vai ter uma outra oportunidade dessa. É por isso que os artistas eméritos, ao notarem um curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Cientistas eminentes, interessados na continuidade do empreendimento, de empreendimentos redentores, que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escala para a divina luz. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo, né? A gente pode aprender pela dor ou pelo amor, né? E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas refazendo o destino. Então, muitas causas do nosso sofrimento, talvez a maioria delas, não está nem, às vezes, em vidas anteriores, está nas nossas próprias escolhas e decisões que nós tomamos na nossa própria vida. Então, a gente, às vezes, já sofre as consequências das nossas más escolhas, das nossas coisas nessa própria vida, né? Como diz no Evangelho, né? A causa das aflições pode estar no nosso passado ou até no nosso presente mesmo, nas escolhas que a gente faz. Particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á razoavelmente se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos para todas as criaturas. Aqui ele vai falar aquela divisão que a gente comentou aí anteriormente. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física. Quanto cada pessoa expõe característicos diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmo, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que lhe cabem desempenhar. Esses são os espíritos superiores. Aquilo que a gente comentou anteriormente, eles têm condição de até participar dessa programação e até da própria formação, como ele diz aqui, até geneticamente do próprio corpo que está se formando. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmos tiranizantes,
né, que a gente viu aqui a respeito dos ovoides, né? O monoideísmo, né? Na formação desses ovoides. Entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou fenômeno de ovoidização, sendo inevitavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece a semente que, após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o favor ambiental. Aqui são os espíritos inferiores e os espíritos medianos. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas. Como reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão, né? Então, aqueles espíritos estão reencarnando, estão lá no Ministério da Reencarnação, que está programando a reencarnação de cada um de nós, né? Que tem alguns, já adquirimos algumas virtudes, mas ainda somos cheios de imperfeições, né? Então, ele faz aqui uma subdivisão dessas 3 classes de espírito, de como se dá o processo reencarnatório em cada uma delas, né? Restringimento do corpo espiritual. Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual, brunindo formas diversas de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço, que aos reencarnantes competirá mais tarde atender. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob auspícios de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que lhes constam do currículo da existência. Então, que é a programação reencarnatória do corpo físico de acordo com os méritos e as necessidades de cada um de nós, das experiências. Para a gente ver a complexidade que isso é feito, né? Então, assim, existem até departamentos, ministérios da reencarnação, como a gente vê lá no nosso lar, que se dedicam só a esse processo de reencarnação, né? Analisando todos esses fatores, a formação do corpo que vai receber aquele espírito, a programação de determinadas moléstias que a gente vai ter que se submeter para adquirir determinados valores que a gente ainda não consegue. Então, é uma complexidade enorme, né? Então, a gente vê que isso, como é bonito, né? Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente, de modo a supervisioná-la com seu próprio mérito e distantes da inferioridade primitivista, que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições e hospitais, em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam, por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em bases de sonoterapia. Desse modo, regressam ao berço humano, nas condições precisas, recolhidas ao novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos a que se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Corpo físico, paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria, para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito do empreendimento que se inicia, né? Então, a gente vê que a nossa reencarnação foi tão bem preparada, né? E muitas vezes aqui a gente está desperdiçando todo esse preparo, toda essa oportunidade que a gente está tendo, né? E há quantas e quantas reencarnações
a gente não está fazendo isso, né? Então, não compreendendo a importância de estar aqui reencarnado, que é uma oportunidade que, né, como eu disse, um terço só, no momento, dos espíritos da Terra estão tendo oportunidade e sabe-se lá quando a gente vai ter uma outra oportunidade de volta. E, às vezes, na maioria das vezes, a gente aproveita ainda muito mal essa experiência encarnatória. E senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, ouvido temporário, mas não absoluto das experiências pregressas. Corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não ao caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente a posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque, de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quando o aluno do estágio a estágio para as grandes metas educativas a que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Dizendo aqui que essa programação toda é feita e que as experiências, né, difíceis que a gente tem que passar são experiências que são necessárias para o nosso próprio crescimento e evolução espiritual. Então, aqui ele termina esse capítulo. Vou passar aqui mais brevemente aqui alguns slides, a gente faz uma recapitulação mais rápida aqui, depois a gente conversa um pouquinho a respeito do estudo. Aqui os itens, né, que a gente estudou. Aqui, depois da morte, logo após a morte física, a alma culpada, processo de purgação, tanto mais produtivo quanto maior a dor ou arrependimento. E eleva-se depois às esferas de reconforto e reeducação. Aqui ele está citando a experiência do André Luiz, naqueles 8 anos que ele passou no umbral. Aqui falando também do André Luiz, quando o Clarencio resgata ele lá no umbral. André Luiz dizendo, né? Quando me senti colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Aqui fica bem claro o seguinte, o auxílio nessas regiões, principalmente, ele está sempre ali à disposição. Mas se a gente não se colocar em condição de recebê-los, e condição de recebê-los é uma condição de humildade, de arrependimento, a gente não vai receber. A misericórdia divina está sempre a oferecer a gente todas as oportunidades para a nossa melhora, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, a cada instante da vida. Só que, na maioria das vezes, a gente vira o rosto para elas. A gente vira o rosto para aqueles que realmente podem e querem nos ajudar, para situações que a gente tem que viver. Então, na realidade, se a gente não se colocar numa posição de receber o auxílio, esse auxílio não consegue chegar até nós. Então, aquele quadro ali do filme, naquele momento em que ele recebe, o auxílio. Os socorristas estavam ali o tempo todo, circulando, tentando recolher um, tentando recolher o outro, mas eles só conseguiam recolher aqueles que realmente se colocavam numa condição de querer receber o auxílio. Aqui, falando sobre a moléstia prolongada, que ele fala no livro, da experiência, que às vezes esse período de dor, de sofrimento próximo do desencarne, é um período que às vezes a gente fala, nossa, coitado, podia ir, partir em paz. Às vezes, essa experiência, esses momentos que são vividos aqui, são momentos muito importantes para o espírito. E às vezes a gente quer até abreviar isso, tem gente que, falando em eutanásia, de abreviar o sofrimento,
quando a gente sabe que esses momentos de dor, de sofrimento, para o espírito são experiências muito, às vezes, importantes, né? Talvez, às vezes, as mais importantes daquela vida, né? Dor auxílio. É assim que, pela intercessão de amigos devotados, a nossa felicidade e a nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, para que evitar-nos a queda, ou para o serviço preparatório de desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Quantas doenças que, às vezes, o espírito não está submetido, e se ele não tivesse aquela doença, quantos desvarios, quantas quedas, quantas situações ruins ele se submeteria, se não fosse pela restrição que, às vezes, uma doença, uma imperfeição física restringe aquele espírito, né? Aquela experiência, né, é importante para ele. Aqui no Ação e Reação, né, o instrutor Druso, no capítulo 19. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, mais uma vez, falando dessas experiências, né? Aqui está falando do agravamento dos remorsos, como ele comentou ali no livro, né? Então, ele dá aqui vários exemplos e tal. Quem estiver acompanhando depois quiser frisar um pouquinho, dar uma lida com mais calma, mas é basicamente aquilo que a gente viu ali no decorrer do livro. Aqui ele fala de recalque, né? A psicanálise. A exclusão do campo da consciência de certas ideias, sentimentos e desejos que o indivíduo não quiser admitir e que, no entanto, continuam a fazer parte da vida psíquica, suscitando, não raros, graves distúrbios, né? Então, são certos sentimentos, ideias e pensamentos que o indivíduo, vamos dizer, reprime, né? Então, ele está falando aqui do recalque. O tempo da necessidade, as vítimas do remorso padecem assim por ter correspondente necessidade de reajuste, larga internações em zonas compatíveis. É aquilo que a gente viu no decorrer do livro. Aqui, novamente, ele retoma, né, o conceito de inferno, aquilo que a gente viu no livro, que nada mais né, não é um lugar em si, é um lugar em que vibram, né, determinadas criaturas da mesma faixa de vibração, de dor, de sofrimento, que se conjugam ali e ali vivem experiências que são necessárias de dor, de sofrimento para a própria evolução. Aqui o inferno de Dante, né? Eu acho assim, a gente tem uma capacidade ainda assim tão grande, a gente vê através de filmes e coisas, de retratar o mal, né? O inferno, as situações, né? Por quê? Porque são situações que estão próximas de nós. A gente não tem condição de retratar, por exemplo, como são os mundos superiores, porque a gente nunca vivenciou isso, né? A gente ainda há espíritos ainda muito imperfeitos nesse mundo de prova e expiação. A gente dificilmente vai ter condição de retratar em obras literárias ou cinematográficas, ou seja lá de que forma for, a gente vai ter condição só de retratar aquilo que a gente já vivenciou, né? Então, Dante aqui retrata tão bem o inferno na obra dele, né? Porque todos nós, né, criaturas ainda, de uma certa forma, já vivemos aqui nessas condições, né? Aqui, Inteligências Rebeladas, né? No livro Libertação, no capítulo 1, rebelados filhos da providência tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhes fosse paraíso único. Isso é o que a gente está observando agora. Nesse período de provas e expiações aí, nesse mundo de provas e expiações que está mudando para um mundo de regeneração,
aqueles espíritos do mal ainda, que praticamente dominaram o planeta por esse tempo todo, eles querem, de qualquer forma, ainda manter o domínio aqui, né? Para que aqui seja realmente, como diz aqui, como se o planeta, em sua expressão inferior, ele fosse o paraíso único, né? Então, a gente está nesse momento aqui de separação do joio e do trigo, em que essas entidades, esses espíritos ainda endurecidos no orgulho, na insubmissão, né? na próprio orgulho da inteligência, né? Querendo fazer o próprio papel de Deus, né? Então, essa é uma coisa bem atual aqui nos nossos dias, né? Aqui está falando de doenças desconhecidas, né? Aí ele fala de formas de pensamento, de larvas mentais, como a gente comentou, né? Essas larvas mentais, essas formas de pensamento, estão na gênese de várias doenças, né? Aqui nos Missionários da Luz, no capítulo 3, ele fala a respeito dessas larvas mentais. André Luiz analisa o aparelho genital de jovem rapaz e surpreende corpúsculos negros, destruindo os espermatozoides. Aí, Alexandre, são bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Chamamos-lhes larvas simplesmente, né? Então, aqui está um exemplo no Missionários da Luz, aqui no capítulo 3. Aqui ele fala sobre vampirismo, né, que a gente também já comentou anteriormente, né? Aqui, jovem perseguida aqui por espíritos. Acolhimento e convalescência, né, que a gente comentou também no livro, né? A partir do momento que a gente se submete se arrepende, se coloca numa posição de humildade para receber auxílio, né? A gente é atendido e entra num período de convalescência, né? Reencarnações especiais e compulsórias, aquilo que a gente também já conversou, né? Das várias classes de espíritos, superiores, intermediários, inferiores, como é que eles reencarnam, né? Então, basicamente, é um resumo daquilo que a gente já conversou. Evolução no plano espiritual, aquilo que também a gente já conversou no decorrer do livro, da importância da experiência encarnatória, que é aqui que a gente vai colocar à prova todos esses valores, todas essas coisas que a gente já aprendeu, né? Onde que eu estava aqui? Esforço próprio, né? Nem tudo é passado, ou seja, muitas coisas, muitas dores e sofrimentos são decorrentes das nossa própria, vamos dizer, por a gente ser incauto na vida presente, tomarmos decisões erradas, agirmos de forma inadequada, né? Então, muitas causas do sofrimento são, né, decorrentes da nossa própria vida atual e nem sempre de vidas passadas. Aqui o caso Cláudio, né, no livro Sexo e Destino, Cláudio Nogueira, alcoolista e obsessão em vampirismo. Agrediu sexualmente a filha adotiva, enganando. Marita buscou suicídio ao descobrir a verdade. Cláudio se desespera ao saber que é o pai verdadeiro. Sofre muito ao lado da filha no hospital. Torna-se espírita e passa por profunda transformação moral. Então, a partir daquela coisa, ele se arrepende e começa a tomar um novo rumo, um novo caminho. Como diz o Chico Xavier, né? Não é possível a gente voltar e reescrever o nosso passado, mas é possível, a partir de agora, a gente escrever um novo futuro, a partir da mudança das nossas ações, né? Aí, aqui ele continua, transforma-se em pai amoroso e desencarna com créditos. Desencarnado, considerando-se um mendigo de luz. Pede permissão para continuar trabalhando junto à família, pois deseja instruir-se, melhorar-se, compreender e ser útil. As leis divinas preceituam o esquecimento do mal, a fim de que o bem se incorpore à nossa individualidade, gerando automatismos de elevação. É aquilo, né? O amor, ele cobre a nossa multidão dos nossos pecados, né? Quando a gente age de forma positiva, no bem, no amor, né? Aquela multidão dos nossos pecados, vamos dizer assim, se diluem, né? Aqui a particularidade, aquilo que a gente já conversou, né? Espíritos superiores, os espíritos inferiores na reencarnação,
né, os espíritos medianos, a programação toda espiritual que é feita, que está na reencarnação do Sigismundo, a gente consegue ver isso bem de forma clara, né? Aqui falando dos espíritos medianos, a reencarnação dos ovoides, né? Como a gente viu também no livro, restringimento do corpo espiritual, institutos de estudo anatômico nos planos espirituais, projetos, mapas, prefigurações de serviço, né? Ou seja, toda aquela preparação que a gente já comentou também anteriormente, né? E a importância da família, né? A gente está falando de reencarnação, né? A gente só reencarna num seio familiar. Então, hoje em dia, onde a família está sendo tão atacada, né? Tentando se destruir esses valores familiares, né? Então, a família é o núcleo de tudo, né? É na família que a gente é recebido na nossa reencarnação. Então, a importância da família, né? Então, isso é uma reflexão, acho que bastante interessante para a gente fazer a respeito desse capítulo, né? Aqui, a figura de Maria, de José e de Jesus, né? Da gente procurar sempre entender a importância dessa instituição fundamental que é a família e a proteção desses valores familiares que hoje em dia são tão vilipendiados e atacados, não sem motivo, né? Então, basicamente era isso, né, que a gente tinha a respeito do capítulo, e agora vocês fiquem à vontade também para fazer suas observações, né, as considerações aí que vocês acharem melhor. Eu gostaria de apontar aqui uma questão que me chamou a atenção logo de cara, é que ele fala muito nesse capítulo do arrependimento, da culpa e do remorso, né? E ele remete isso para a condição extrafísica, né, da consciência que já está desencarnada, do lado de lá, e vai entender esse processo através da dor. Mas a gente também pode entender esses conceitos aqui encarnados para a gente poder reparar muita coisa antes de tentar reparar numa volta, né? Porque o arrependimento nada mais é do que a gente ter uma reflexão sobre o erro, é reconhecer o erro, né? Então, você se arrepende porque você cometeu um erro, você tem um pesar, né, muito carregado daquilo que você ou cometeu ou você se omitiu. E o arrependimento te leva à responsabilidade, né? E essa responsabilidade, ela te leva à reparação. Então, quando você erra com alguém, né, você se arrepende e você quer reparar o teu erro. Às vezes é um dano que você promoveu ao outro, pode ser um dano moral, material, e você vai buscar fazer a reparação para você limpar aquela situação, deixar energeticamente, vivencialmente, tudo mais esclarecido e limpo entre você e a pessoa. E ele também fala do remorso que está ligado à culpa, né? E o remorso já vai na contramão disso, né? Porque o remorso te dá culpa, e quando você sente culpa, você está se autopunindo, você fica chorando aquele pesar, né? Que você é culpado, que você errou, que você errou, que você errou, e você não busca reparação, porque você fica muito obcecado com a ideia do teu erro. Então, eu acho bastante pedagógico isso para a gente, no sentido de a gente entender que a gente também pode trabalhar com essas virtudes, digamos assim, do arrependimento, da reparação, da gente não entrar na via do remorso, porque a culpa faz com que você fique muito imobilizado, né? E aí entra no recalque que foi colocado ali, né? O recalque da responsabilidade. Então, acho bacana a gente pensar, trazer também para a vivência da vida física, né? A gente tentar sempre reconhecer os erros, entrar no processo do arrependimento para poder fazer a reparação, né? E a gente poder partir para a pátria espiritual, digamos assim, com tudo muito mais já liquefeito aqui, né? Porque nesse capítulo ele relata das consciências que chegam lá com esse nível de erraticidade muito alto, muito denso, e que a dor ali é imensa porque se pensa aí numa programação para poder voltar e fazer a reparação. E a gente pode fazer a reparação aqui agora, né?
A importância do auto-perdão, né? Quando a gente fala em perdoar, a gente pensa sempre que tem que perdoar o outro, mas o auto-perdão também é uma coisa importante, né? Importantíssimo, com certeza. Alguém quer comentar mais alguma coisa, fazer mais alguma? É legal que nas obras de André Luiz você vê que tem uma sequência, né? Se você olhar esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele é absolutamente técnico, né? Cada capítulo ele aborda um tema e, de forma técnica, traz as informações de uma maneira muito bem objetiva e clara. Mas, para chegar nesse livro, foram muitas obras anteriores, né? Das 13 aí, principais da série, né? Onde ele trouxe as exemplificações através dos personagens reais, muda os nomes, mas são reais, mostrando toda a teia que envolve, né? Encarnados, desencarnados, gerações e gerações. É muito legal porque nós estamos estudando lá no André Luiz, nesse momento, estamos terminando o livro, a obra Entre a Terra e o Céu. E essa obra Entre a Terra e o Céu exemplifica esse capítulo, né? É uma exemplificação da questão da reencarnação. Qual o objetivo da nossa reencarnação? Como ela é imprescindível no nosso processo de depuração. E aí mostra toda a relação dos personagens, exemplificando. Aí chega aqui nessa obra, ele já pega um capítulo e põe de forma bastante técnica, né? Mas aí já é muito mais entendível, porque a gente leu as obras anteriores. Por isso que é interessante, porque essa série ela tem uma lógica, né? Por isso que ela deve ser estudada na sequência realmente. E é muito legal, porque lá ele fala muito, ele mostra, na realidade, né? A situação do arrependimento e do remorso, né? O arrependimento como um sentimento necessário que a gente tem que ter, para a gente reconhecer os nossos erros e aí corrigi-los. E o remorso como um sentimento que a gente tem que combater, porque o remorso ele impede que a gente se corrija. A gente se cristaliza no erro. É exatamente isso que as obras de André Luiz mostram. E aí é interessante porque as obras de André Luiz elas trazem alguns pontos que são sempre muito... Ele ratifica, né? Ele enfatiza muito. A questão do sexo, ele enfatiza muito em praticamente todas as obras, né? Mostrando como que o sexo mal administrado ele traz consequências terríveis, né? Como a loucura. E a loucura no plano espiritual, inclusive, né? Um atraso muito grande no processo evolutivo. E ele traz essa questão, né, da reencarnação, como ela é imprescindível, ela vem como uma luta regenerativa, mas vem também como um processo de aquisição de virtudes, desenvolver os aspectos morais, né? Desenvolver as asas da liberdade, que é amor e sabedoria. E aí ele mostra para a gente a receita, a importância da religião, de conhecer o evangelho, da prece, e de como a gente lidar com esses sentimentos e essas quedas. Porque a gente vai errar, vai continuar errando ainda por muito tempo, nós estamos ainda muito imperfeitos. E como é que lidar com essas quedas? Porque a gente tem que levantar. Ele mostra exatamente isso aqui, que o remorso não deixa a gente levantar. Então é muito legal, é muito prático, né? Isso tudo aí a gente tem que utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Talvez agora a gente tenha condição mais madura, até porque a ciência também, né? A ciência traz muita coisa hoje. Quando André Luiz aqui fala sobre o determinismo genético, ele é limitado, né? Naquela época falar isso aqui, né? Hoje a gente sabe que é limitado mesmo. O projeto Genoma mostrou isso, né? Que o determinismo genético ele é limitado. Ele não responde às perguntas todas. Então, hoje a gente já tem uma condição melhor de compreensão dessas verdades aí. No momento certo, né? Talvez quando o Chico escreveu isso tudo aqui, né? Foi muito pouco compreendido. Hoje a gente começa a compreender. Porque é muito contemporâneo também, né? Essas obras, se a gente estiver lendo ela aqui, tá no nosso momento, né? Esse ápice de transição planetária, que a gente está aí nos momentos das escolhas, das decisões, dos caminhos, é fundamental a gente utilizar isso aqui na nossa prática de vida. Então, é muito legal.
você falou é interessante, André, do remorso, né? Porque ele realmente coloca a gente cristalizado naquela situação de sofrimento. A gente se cristaliza numa dor, no sofrimento e não anda para frente, né? Então, assim... Por isso que ele fala no perdão e auto-perdão, né? A gente tem que aprender a perdoar os outros, mas a gente tem que aprender a se perdoar também. A gente tem que se perdoar, né? E se arrepender, se corrigir, mas se perdoar. Na verdade, o remorso é orgulho ferido, né? Porque você não é dor, é um abalo narcísico, né? Porque você errou, você está impactado pelo erro, e a tua autopunição é ficar no remorso e não sair do lugar, você chorar por você mesmo, né? E às vezes você chora tanto por você mesmo, porque você está com remorso, que você desperta a comoção das pessoas, né? Em vez das pessoas ficarem comovidas pela pessoa na qual você errou, elas ficam comovidas com o teu sofrimento. Então, isso é muito narcísico, né? O remorso ele é totalmente narcísico, é dó de você mesmo, né? É uma autopena. E enquanto que o arrependimento não, é a busca da reparação, é a busca da responsabilidade, é chamar para si, né, aquilo que você fez e que você assume que você vai consertar, né? Enquanto que no remorso você não está consertando nada, você não está fazendo reparação nenhuma, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso, porque se a gente cair nas malhas do remorso, a gente tentar sair rapidinho, né? Não chorar pela gente mesmo e não ter comoção por aquilo que nós erramos. Aí que entra também essa questão, né, do auto-perdão, e vamos embora, vamos fazer a reparação, vamos ajustar aquilo que a gente desajustou, né? Tem que ter coragem, é coragem evolutiva, né? Exatamente. Tem que tocar a bola, né, Lilian? Tocar a bola, tem que ter coragem. É aquilo que o André falou. A gente vai cair e a gente tem que se botar de pé de novo. A cada queda, a gente tem que se colocar de pé. E a gente vai ter muitas quedas ainda. E cada uma delas, a gente tem que se colocar de pé. Vocês pontuaram coisas muito importantes, muito interessantes, né? Mas logo no início do capítulo, né, Newton, quando ele fala da paciência, né, que a gente tem que ter nos processos de dor, de sofrimento, né? Eu me recordei de vários artigos publicados, né, em revistas sérias, indexadas, mostrando a importância da espiritualidade, da religiosidade nas crianças e nos adolescentes nesses processos. Então, crianças com câncer, com doenças crônicas, quando elas eram espiritualizadas, elas tinham uma religiosidade, como elas tinham uma capacidade de enfrentamento muito importante, né? Como elas rezam por elas, como elas rezam pelos amigos, pela família. Então, como elas têm uma capacidade de compreensão, né, do que é a morte, né, do que é essa vivência espiritual, muito, muito realista, né? E a outra coisa, quando ele fala das reencarnações especiais, né? Então, esses casos, né, das doenças congênitas, das crianças com déficit intelectual grave, né? Somente a reencarnação, né, para poder explicar, exatamente, para poder explicar essa situação, né? E para você ter mais resignação, porque senão não tem, né? Exatamente. Falo que esses pais são capazes de amar ao infinito, né? Esses pais não são pais somente de filhos especiais, são pais especiais, né? Porque eles têm uma capacidade de amor, de abnegação, de dedicação imensa, né? Na sua grande maioria. Sim. Verdade. É um ensinamento para todos, para aquele que está vindo preso e aí para os familiares, porque está todo mundo ali envolvido de alguma forma. E até para a equipe médica, né, André? Também. André Luiz mostra bem essa questão dessa teia toda que envolve. Ninguém está por acaso em lugar nenhum. Todo mundo tem aí o que precisa, e não existe o acaso, né? Tudo tem uma razão. Os encontros que você acha que é o acaso, não é o acaso. Você tem que encontrar mesmo. Aquele encontro ele vai ser importante. Ele vai te trazer uma oportunidade de você reparar alguma coisa. Exatamente. É a própria definição de Deus que os Espíritos dão na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né?
o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo está no seu lugar, tudo tem uma razão de ser, né? Tudo é governado por uma inteligência superior que encaminha tudo para o melhor, né? Apesar das coisas, às vezes, na nossa visão limitada, a gente não enxergar aquilo como uma coisa ruim, né? Mas é pela nossa miopia, nossa incapacidade de compreender as coisas, né? Porque tudo está sendo encaminhado para o melhor. Sempre, tudo está encaminhado sempre para o que é melhor. E um conceito assim, muito legal do Espiritismo é essa questão que não existem injustiçados, né? Então, isso é muito interessante, né? Existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Né? Exatamente. Cada um tem o que precisa. Exatamente. Não vivencia o que precisa viver. E aí, outra coisa interessante, né, falando nisso, né, é que no capítulo que eu acabei de estudar lá no Entre a Terra e o Céu, a gente já está terminando, fala que a maioria das uniões de casamentos que se dá entre jovens é por processos obsessivos e de reparação e regeneração, como oportunidade de resgates. A maioria. Isso é muito interessante também, né? É muito interessante isso. Compatível com o mundo que ainda vivemos. Talvez isso comece a melhorar a partir de agora, entrando no mundo de regeneração. Mas todo mundo vai ter o companheiro que também necessita. Não existe o acaso. Isso é bom para você não ficar lamentando. Eu casei com a Cláudia, mas eu tinha conhecido a Márcia antes. Podia ter casado com a Márcia, acabei casando com a Cláudia. Não, verdade. Você tinha que casar com a Cláudia mesmo. Exatamente. Exatamente. É isso aí. É a vida. Cada coisa está no seu lugar certo. Né? É isso aí. Podemos encerrar, então? Podemos. Quem quer fazer uma prece? Alguém está candidato aí? Não. Quer fazer, Lívia? Eu? Isso, quer? Posso fazer. Vai lá que você trabalha o seu remorso. Bom, uma boa, né? Agora a gente com essa energia zona no final, trabalhar com tudo isso que a gente estudou. Mas vamos lá, então, pessoal. Vamos agradecendo o nosso Pai, o caminho divino em nossas vidas, o amor que nós temos pela nossa existência. Agradecemos também as mensagens nobres, transformadoras que recebemos aqui e que tanto nos tocaram na nossa transformação moral, em nossos sentimentos, que sempre nos despertam para o serviço. Pedimos, Senhor, que sempre ilumine os nossos passos, que buscam tão somente a evolução, que abençoe as nossas decisões de vida diante do nosso livre-arbítrio, que a luz da sua sabedoria infinita inunde sempre os nossos espíritos. E dá-nos, Pai, bom senso, lucidez, discernimento e arrependimento, para que possamos trabalhar a reparação dos nossos erros. Estamos aqui todos juntos para sermos instrumentos da sua sabedoria divina. Espíritos benevolentes que nos assistem, que sempre nos amparem nas provas da vida e nos deem forças para enfrentá-las. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Então, a gente hoje encerra por aqui e na próxima quarta-feira, é a última quarta-feira do mês, a gente não vai ter o nosso estudo, a gente retorna na primeira quarta-feira de outubro, já com o último capítulo dessa primeira parte, né? Capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões. Né? Como todos os capítulos aqui são muito interessantes. Né? Como o André falou, a obra de André Luiz é um grande tratado, né? Assim, que cada obra se interrelaciona com as outras e tal. Não é à toa que a doutora Marlene Nobre
sugeriu assim a todas as AMES o estudo das obras de André Luiz, né? Por isso que a gente tem se limitado a fazer os estudos só das obras de André Luiz, né? E realmente é um grande tratado, né? de Eu não tenho a espiritualidade. menor dúvida que a complementação da codificação, Uhum, trazida pelo mesmo espírito, uhum. o intermediário aí, né? O médium. Exatamente. O codificador é o mesmo, né? Kardec, Chico, Faz todo sentido, exatamente. todo, né? As evidências são enormes, né? De várias fontes diferentes. Eu não sei porque tem espírita que fica chateado quando ouve Fica isso. aborrecido com isso. Fica aborrecido. Mas tudo bem. É isso aí, a gente é imperfeito mesmo, é todos nós, é assim mesmo. Vamos Mas, lá. gente, então uma boa noite a todos. A gente vai interrompendo por aqui o nosso estudo e na primeira quarta-feira de outubro, a gente retorna com o capítulo 20. Bom, vou interromper aqui a gravação. Uma boa noite a todos e obrigado àqueles que também estão acompanhando a gente no YouTube, né? E na próxima quarta a gente não terá, mas na primeira quarta de outubro a gente está de volta com o último capítulo da primeira parte. Uma boa noite a todos.